Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje é um dia tenso na Bolsa e você me pergunta por que eu estou rindo, por que eu estou animado, né? E eu explico. Esse é o tipo de momento, quando a panela de pressão está quase estourando, quando está tudo explodindo, que separa a criançada de gente grande, que possibilita a gente fazer aquele trade que, pô, a gente vai lembrar para o resto da vida. E agora parece um momento tenso, estressante, apocalíptico, mas com um pouco de racionalidade, com um pouco de avaliação, acho que a gente consegue chegar num ponto onde a gente consegue ver aí a luz no fim do túnel, e mais do que isso, esse agora é um momento apocalíptico, no futuro vai ser aquele momento que a gente deu o pulo do gato e de fato conseguiu aproveitar a oportunidade, né? Então, assim, só para citar como exemplo, quando eu entrei, quando foi anunciada a subscrição de Minerva, minha sensação era praticamente a mesma que eu comecei a sentir hoje, sabe? A tensão, a pressão, a necessidade de tomada de decisão. E tudo que você pode fazer nesse tipo de momento é o quê? É relaxar, pensar calmamente e avaliar quais são os caminhos que pode seguir daqui, né? E justamente para isso eu tracei aí onde é que a gente se encontra, na minha opinião, nesse momento, né? Então eu venho acompanhando, obviamente, muito de perto o que tem acontecido, e hoje foi o fim da picada acompanhar aquela entrevista do Bolsonaro na Band, onde ele parece preocupado em manter manutenção de picuinha. Aparentemente é muito importante para ele voltar atrás no como se trata da questão de 64. Então, para ele é muito importante que aquilo fique fixado como não foi um golpe. Eu não sei qual é a relevância imediata que aquilo vai ter, que vai causar um efeito maior do que passar a Previdência, mas aparentemente para ele é muito importante. E o caso de amor que ele está tendo com o Trump, que está aí reverberando nas atitudes um pouquinho, vamos chamar aí, megalomaníacas, que ele está tomando de eu não preciso de ninguém e eu levo essa jossa sozinho, né? Então, assim, vendo aquilo, eu acho que culminou hoje no final do dia, com queda na bolsa, alta nos juros, no dólar daquele jeito, acho que culminou no final do dia, naquele ponto onde a pressão está suficiente para a gente conseguir ver um caminho, sabe? A retórica já não adianta mais, então a gente consegue ver um caminho aí, porque virou um negócio meio dilema dos prisioneiros, sabe? Tem poucos lugares aí para ir, então com os jogadores todos mais ou menos no corner, nos cantos, aí a gente consegue ter uma visão mais clara, por isso o vídeo de hoje. Então vamos lá. Ele, com as atitudes dele, tá o quê? Tá se isolando. Qual é a grande questão? A questão é que, enquanto ele se isola, diferente de outras ocasiões nas quais a gente teve a Previdência em voga, né? A gente tem hoje em dia do nosso lado eu digo assim, em prol da Previdência, tá? O STF, já declarado pelo Toffoli o apoio e etc e tal, além disso eles querem se livrar o quanto antes da pecha que eles estão de inimigos da sociedade e, além disso, da questão da lava-toga. Então isso daí pode ser uma agenda positiva de, pô, a gente contribuiu para aquilo dali passar. Então, STF está muito comprado na ideia de passar a Previdência. Guedes, não preciso nem dizer, a gente vê ele fazendo gato e sapato, tudo que ele pode para tocar esse projeto para frente, inclusive aguentando Cátia Abreu e por aí vai. A gente vê o Moro fazendo de tudo possível também, para inclusive botando o projeto dele em segundo plano para que possa passar a Previdência, voltando ali atrás naquela encrenca que ele teve com o Maia, tentando apaziguar a situação, atitude ótima. O Alcolumbre, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também não está querendo a lava-toga, aparentemente pressiona um pouco ali o lado de alguns senadores, incluindo ele, e isso seria ótimo se ele pudesse ajeitar justamente essa agenda positiva e acabar aí com uma ideia de participou do grupo dos heróis nacionais que passaram a Previdência. Então, para ele, super positivo. Rodrigo Maia, desde a Previdência passada, está muito engajado na Previdência, sempre, obviamente, com aquele jogo de eu quero passar a Previdência, mas eu quero mérito por ter passado. Então, a gente tem aí, sim, essa lutinha de poder, mas ele muito engajado. Além disso, pelo que saiu hoje, ele e o Bibiano ali já estavam traçando de arrancar uma parte do PSL que está descontente com os devaneios aí do Bolsonaro e passar para o DEM, né, para o Democratas, o antigo PFL. Então, assim, esse já é um movimento meio de mais isolamento ainda, ou de ameaça de isolamento do Bolsonaro, além dessa passagem última da PEC aí, que mobiliza aí um pedaço do orçamento. O Mourão
passa a ideia aí de tá doido para ser um Temer 2, então ele tá vendo ali cada vez mais, ele já vinha com esse movimento de protagonismo há algum tempo já, e tá cada vez mais nessa de, olha, eu não quero que a bola caia, mas se cair eu tô aqui para pegar, sabe? Eu não vou deixar cair no chão, vocês podem ficar tranquilos. Então acho que o Mourão também tá ali engajado. E outra, pelas falas dele, um papel mais apaziguador, um papel mais de paciência, um papel mais de, pô, vamos focar na Previdência que é o foco. Empresariado todo comprado nessa ideia. A indústria, os industriais do Brasil todos comprados nessa ideia. Uma grande parte da população e uma grande parte da mídia que em parte quer meter o pau no Bolsonaro e em parte quer que a Previdência passe porque sabe a importância que tem para o país. Então, assim, se a gente vai juntar esses fatores todos, eu acredito que a gente nunca viu uma Previdência tão forte, com um projeto tão forte nessa direção e com um apoio tão grande. Então, isso é muito positivo. Como se não bastasse, a oposição está absolutamente fragmentada e eu não vejo com potencial de fazer estrago nenhum para lado nenhum. A oposição só está um pouco feliz agora porque a situação, né, o Planalto ali está conseguindo, através do Bolsonaro, do Bolsonaro e da família, fazer uma sequência de erros políticos, e erros políticos eu digo porque a gente está vendo aí o reflexo negativo em tudo quanto é canto, então dá para chamar sim de erros políticos, e eles só estão aí tendo algum tipo de visibilidade à oposição por causa dessa ajuda que está tendo da situação no governo, né? Então, assim, como se, além disso, a gente vê na Previdência os únicos termos discutidos são a Previdência Rural, o BPC, que é o benefício continuado, e a questão dos militares, o que poderia ser retirado tranquilo, poderia ser feito o quê? BPC e a Previdência Rural não causam um efeito muito grande na Previdência, com relação à geração de economia, né? Além disso, o dos militares, tudo que teria que fazer é o quê? Faz ali um combinado, um acordo, dado que é necessário, de fato, reformar a carreira militar, você faz o quê? Você faz um acordo entre todos os envolvidos, passa agora a Previdência junto, que é aquela que economiza 100 bi, que eu comentei num vídeo um tempo atrás, uns dias atrás, e deixa para passar a carreira logo na sequência, de uma forma muito mais tranquila, sem botar pressão sobre a Previdência, que é o assunto principal. Tendo isso daí em vista, a gente já vê um cenário muito positivo. A questão é o quê? O Bolsonaro é o presidente, né? Então, assim, dado que a gente tem esse panorama, como é que eu vejo agora o caminho na vibe aí, dilema dos prisioneiros, né? Teoria dos jogos. Na minha opinião, ele tem duas opções, e uma delas se bifurca, tá? A primeira opção seria o quê? Ele entra na dança e a Previdência sai. Por mais que ele entre fazendo cara de não quero, a Previdência sai. Essa é a primeira opção. E cada vez mais eu acho que vai ser uma opção interessante para ele. Por quê? Porque o Mourão tá ali, querendo ou não, tá ali doido para assumir um papel de Temer e tomar aquilo ali caso essa bola caia. E além disso, ele está começando a perder muito apoio em tudo quanto é canto, especialmente com esse tipo de devaneio com relação ao golpe de 64 e por aí vai. Aquilo ali está queimando gente que não quer esse tipo de picuinha, que elegeu ele para o quê? Para aprovar a Previdência. Tem algumas pessoas só que de fato estão engajadas ali em ficar discutindo o que foi ou não foi a questão lá de 64, certo? Qual é a segunda opção? A segunda opção é ele não entrar na dança e se isola. E aí nessa opção eu vejo duas possibilidades, tá? Uma possibilidade que seria o quê? A gente já começa a andar nessa direção de meio que parlamentarismo, parlamentarismo brasileira, que o que seria? Já foi aí feito um movimento para passar uma maior parte do budget, do orçamento para o Congresso. Você faria mais movimentos nessa direção, a gente viu que eles têm uma capacidade animal de angariar voto se eles querem fazer, foi 400 e alguma coisa, foi uma paulada de voto ontem para passar aquela PEC, passaram em pouquíssimo tempo, então a gente viu aí uma capacidade deles grande de angariar votos se eles precisam e se eles têm vontade. E aí o que? Você passando mais poderes para o Congresso, você tem ali um presidente que não perde o cargo, mas fica isolado, assume a diretoria do governo informalmente Maia e Alcolumbre, junto deles o Guedes operando, Moro operando, e aí faz-se um governo onde o Bolsonaro fica só figurativo, meio que uma rainha da Inglaterra. Inclusive esse termo rainha da Inglaterra não foi meu, tá? Já foi aventado aí por comentaristas políticos, se não me engano, Merval Pereira, que é alguém que eu escuto sempre. E a segunda opção seria o quê? E aí pode parecer um pouco far-fetched, pode parecer um pouco distante, mas a gente viu que coisa distante acontece no Brasil. Que seria o quê? Dilma nele. Dilma nele seria como? Pô, como é que vai chegar ele no impeachment, sabe?
O impeachment precisa do quê? De um gatilho jurídico, mas o julgamento é político. Politicamente ali, se chegar nesse ponto de isolamento, não teria dificuldade de arrancar ele de lá. Você tem aí o apoio do STF, que participaria da questão no Senado. Você teria aí o Senado e o Congresso já querendo que vá embora. E o gatilho jurídico, pelo que foi demonstrado ali, tendo vontade política, poderia ser aquela questão do vídeo pornô que ele postou, ou então qualquer coisa que venha a surgir aí daquelas questões com o assessor parlamentar que ele teve, de passagem de dinheiro. Vale lembrar que você fala, pô, Cassiano, isso daí é muito pouco. O Collor foi uma elba, tá? O Collor foi por causa de uma elba. Então, assim, com vontade tudo vai ali. Boa vontade do Congresso, boa vontade do STF, tudo vai. Pressão política junto, vai mais rápido ainda. Então, assim, as opções seriam essas três que estão aí do lado, né? A primeira, ele entra na dança. A segunda, ele não entra e se isola e vira aí um parlamentarismo brasileiro. E a terceira, ele é tocado para fora na marra. Pô, Cassiano, mas qual é o ponto positivo? Bom, se ele entra na dança, passa a Previdência. Se ele não entra e o parlamentarismo brasileiro entra, passa a Previdência. Se ele é impeachmentado, a gente fala, pô, daí é o apocalipse. Temporariamente, num curtíssimo prazo, talvez. Mas a gente viu aí qual foi o efeito da saída da Dilma através de um impeachment. E a Dilma tinha ali toda a máquina do governo engajada com ela, tinha o Manteiga engajado com ela, coisa que esse governo não tem, ele está cada vez mais sozinho. Então, assim, seria mais tirar só a pontinha mesmo. E você via como, assumindo ali o Temer, que acabou sendo aí o presidente mais impopular da história do Brasil. Então, assim, não é o caso do Mourão, poderia vir a ser, mas acho que nessa situação toda de isolamento, onde a gente só quer ver a Previdência dar para frente, não acredito que o Mourão chegaria naquele nível de impopularidade, então seria uma posição melhor ainda. E se a gente vê o andamento da Bolsa desde o impeachment da Dilma, a gente vê que teve um resultado super positivo, então isso daí poderia ser positivo também. Então o que eu vejo? Eu vejo esse um momento justamente de ter a cabeça fria, fazer essa avaliação que eu fiz, para você em casa para pensar, ver se o que eu falei tem algum buraco, se faz sentido. E, pô, agora talvez seja o momento de o quê? De dar passo em algumas direções ali. Tem muito ativo que afundou violentamente, que tem uma possibilidade de crescer com uma guinada aí, com uma passagem da Previdência, com uma virada. Então agora pode ser o apocalipse, ou olhando com calma, com racionalidade, pode ser o quê? Justamente a oportunidade de ouro para fazer uma ou outra alocação. A gente não precisa sair alocando todo o capital, mas para fazer uma ou outra alocação, focando o quê? Num médio e longo prazo. Tá ok? Eu espero que eu tenha me feito entender. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, e a gente se fala amanhã.